Seja bem-vindo a mais um Pausa, Café e Encontro. E que essa palavra de hoje possa encontrar lugar no seu coração. Vamos ler a nossa citação diária que diz assim: Deus está sempre buscando falar de si mesmo à sua criação. Essa é uma citação de A.W. Tozer. A nossa leitura, ela está em João, o Evangelho de João, capítulo 10, dos versos 2 a 4, que diz assim: Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. João, o discípulo do amor, que apresenta Jesus aos judeus como um mestre amoroso, como o bom pastor, como alguém que veio para salvar essas pessoas, esse mundo. E esse livro foi escrito no primeiro século, né? Na verdade, 80 anos depois de Cristo. E João ele traz uma visão aqui muito interessante, que nós podemos ver na nossa vida atual. Muitas vezes nós oramos, nós queremos resposta de Deus em relação a algumas situações que nós estamos vivendo, ou coisas que nós estamos almejando, e nós nos sentimos num profundo silêncio. E pensamos que Deus não está falando conosco, que Deus não quer falar. Muitas vezes nós questionamos a existência de Deus quando esse silêncio é prolongado por muito tempo. Mas nós também nos esquecemos que muitas vezes nós deixamos de ouvir a Deus porque nós não nos relacionamos com Ele. Muitas vezes nós deixamos de ouvir a Deus porque nós estamos vivendo loucamente a correria das nossas agendas, do nosso dia a dia, cheio de compromissos, cheio de coisas e vazio de tempo com Deus. Essa é a proposta desse devocional, a proposta de te trazer alguns minutos para perto de Deus, não porque nós produzimos isso, mas porque o próprio Espírito Santo de Deus produz isso em nós. Produz essa vontade, produz esse desejo de estarmos mais perto e conhecermos mais a Deus. E através disso nós podemos ouvir a voz de Deus. Só que para que a gente ouça a voz de Deus é preciso que a gente pare tudo que a gente está fazendo, que a gente se desligue de qualquer distração, do WhatsApp, de rede social, de televisão, de compromissos, de música enquanto nós estamos expostos a essa mensagem. Não só desse devocional, mas quando você ouvir uma pregação, quando você for ler um devocional diferente, quando você participar de um culto, que você se desfaça de toda distração para que você consiga focar naquilo que é mais importante, que é a mensagem de Deus. Então, às vezes nós esperamos uma resposta nítida, né, expressiva da parte de Deus, mas Deus já está nos respondendo em todo o contexto ao nosso redor. Eu lembro de um período que eu estava passando por uma situação bem complicada, estressante. Eu estava assim, doente, psicologicamente falando, muito assim, abalado com algumas coisas da correria e do automático que a gente vai vivendo. E aí eu costumo dizer que é a vida adulta, né? A vida adulta cobrando a parte dela. E aí eu lembro que eu estava assim, no horário de trabalho, mas que eu tinha ido fazer uma visita em um cliente. E aí, voltando dessa visita, eu passei na frente de uma praça. E aí me surgiu a dúvida: paro, sento 5 minutos e respiro, ou sigo o meu caminho e volto para a loucura da minha vida, na correria que eu estava? Aí eu falei: quer saber? Se eu morrer hoje, nada disso vai mudar. Tudo que eu vivi vai cair no mar do esquecimento. E em pouco tempo, tudo que eu faço vai ser substituído por alguém. Mas eu preciso me centrar, eu preciso me organizar nos meus pensamentos. E eu preciso falar com Deus. Foi um período curto, mas que eu estava com uma angústia gigante no meu coração. E aí eu sentei nessa praça, aqui na minha cidade, perto de uma região de condomínio, então é bem tranquilo. Eu sentei, aí eu comecei a olhar ao redor, aí eu comecei a ver os pássaros cantando, comecei a ver o vento batendo na folha das árvores,
produzindo aquele som. Comecei a respirar mais fundo e comecei a sentir o cheiro do verde que estava ao meu redor. Comecei a olhar, tinha acho que 1 ou 2 pessoas na praça, assim, passeando com o cachorro, a outra estava fazendo uma caminhada matinal. E aí eu comecei a olhar para a natureza, como tudo funciona de forma perfeita. E por que a gente vive essa loucura, essa correria? E eu estava precisando tanto ouvir a voz de Deus, e aí naquele momento Deus falou exatamente aquilo que eu precisava ouvir. Através de tudo que eu estava vendo, mas eu consegui ouvir nitidamente a voz de Deus. E o devocional de hoje, quando a gente lê aqui, ele fala exatamente isso. Muitas vezes nós deixamos de ouvir a voz de Deus porque nós estamos no barulho das nossas vidas cotidianas, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Casa, cuidado com os filhos, trabalho, problemas acontecendo a todo momento, contas a serem pagas que muitas vezes não existe recurso para pagá-las, carro que quebra e muitas vezes a gente fica preocupado com o que vai consertar, problema no trabalho, coisas que a gente gostaria que acontecessem que não estão acontecendo. E aí tudo isso começa a virar um burburinho, um barulho na nossa mente, um ciclo de ansiedade, e a gente às vezes fica entregue a esse ciclo e querendo que Deus nos dê um chacoalhão e fale com a gente, querendo que Ele fale pra gente coisas que a gente quer ouvir e não aquilo que Ele quer falar. E aí aqui a gente está lendo que a ovelha reconhece a voz do pastor. Só que, e o pastor conhece a ovelha pelo seu nome. Mas aqui a gente está entendendo que é uma relação de extrema intimidade. É uma relação constante, que todos os dias essa ovelha está na presença desse pastor e por isso ela o reconhece e ele a reconhece. Agora, nossa vida cristã, muitas vezes, é uma vida de afastamento, muitas vezes é uma vida esporádica, de querermos comunhão com Deus aos domingos, querermos comunhão com Deus nos dias de culto, e fora desses dias nós nos afastarmos dessa comunhão ou simplesmente nos afastarmos de Deus. Isso é um grande problema, porque depois nós vamos querer ter uma intimidade que não será possível, porque nós não temos convivência com esse Deus. Então que a gente busque ter mais convivência, busque ter mais intimidade, mais profundidade nessa convivência com Deus e que Ele possa nos abençoar, que nós possamos viver uma vida diante dEle de acordo com aquilo que Ele quer que nós vivamos, para a glória do nome dEle e para que a nossa vida seja fortalecida, seja firmada nele. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque nós podemos ver nessa palavra aqui, no Evangelho de João, que o Senhor nos conhece pelo nome, que nós somos ovelhas queridas do Senhor, nós somos a criação do Senhor e o Senhor faz questão de se relacionar conosco. Nós agradecemos pelo sacrifício de Jesus, nós agradecemos pelo conforto e pela força que nos traz o Espírito Santo todos os dias na nossa vida. Nós agradecemos porque nós temos o privilégio de nos relacionarmos com o Senhor diretamente, sem que haja nenhum intercessor entre nós e o Senhor. Isso é o que diz a Tua Palavra. Isso é riquíssimo, Senhor, e muitas vezes nós deixamos isso passar. Pai, que o Senhor possa trabalhar nos nossos corações, na nossa vida, no nosso ânimo, para que nós sejamos, ó Deus, pessoas que valorizam estar em Tua presença. Nós sejamos as verdadeiras ovelhas desse pastor bondoso que é o Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo que tens feito. Nós te agradecemos pelos aprendizados nas dificuldades. Nós te agradecemos, Senhor, por tantas coisas que se levantam e muitas vezes nos preocupam, mas acima de tudo isso, nós te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso pastor, tem cuidado de nós, tem nos mantido, tem nos ajudado e nós somos gratos a Ti por isso. Abençoa as nossas igrejas, abençoa, Senhor, os nossos irmãos, abençoa, Pai, esses que estão doentes, os que estão desempregados, os que estão, Senhor, passando alguma dificuldade, Pai, que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa trabalhar na vida e na mente deles, no coração, nas emoções,
e que eles possam, Senhor, ter a sua vida estabelecida no Senhor, firmada no Senhor, ó Pai. Porque a nossa segurança, a nossa estabilidade vem do Senhor, ó Deus. Nossa estabilidade e segurança não vem de governo, não vem de pessoas, não vem, Senhor, de ninguém a não ser do Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos para o louvor e glória do Teu nome. Amém. Se você chegou até aqui, parabéns, que Deus abençoe, que você tenha uma excelente terça-feira, que o teu trabalho flua, que tudo que você precisa fazer hoje aconteça, seja feito para a glória e louvor do nome do Senhor, e que você continue tendo uma semana abençoada. Nós nos vemos no nosso próximo devocional, em nome de Jesus. Até lá!